Parte 2, Diaconia. Essa segunda parte do livro é destinada à formação e treinamento de novos diáconos. Em um momento crucial da história da igreja, é fundamental que aqueles chamados a servir como diáconos estejam bem preparados para desempenhar suas funções com excelência, integridade e amor. Através desse livro, buscamos equipar os diáconos com o conhecimento e as habilidades necessárias para servir de maneira eficaz e fiel. A função do diácono é uma das mais antigas e essenciais na igreja cristã. Desde os primórdios do cristianismo, os diáconos têm sido chamados a servir as necessidades práticas da comunidade de fé. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos a instituição do diaconato como uma resposta à necessidade de organização, o serviço e o cuidado entre os membros da igreja. Isso podemos ver em Atos 6. Essa função é vital para garantir que a comunidade cristã funcione harmoniosamente, atendendo às necessidades dos seus membros de maneira justa e eficaz. A formação dos novos diáconos não é apenas uma necessidade prática, mas também uma exigência espiritual e bíblica. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, estabelece critérios claros para aqueles que desejam servir como diáconos. Esses critérios incluem qualidades como dignidade, sinceridade, não ser incluído ao vinho, e ser provado e aprovado antes de assumir a função. Um curso de formação para diáconos é, portanto, essencial para assegurar que esses critérios sejam atendidos e que os novos diáconos estejam bem preparados para servir. A necessidade de um curso estruturado de formação de diáconos é evidente. Em um mundo cada vez mais complexo e em uma igreja que enfrentava diversos desafios, os diáconos desempenhavam um papel crucial na manutenção da unidade, no cuidado com os necessitados e no suporte ao ministério pastoral. A formação adequada garante que os diáconos possam servir com excelência, compreender profundamente suas responsabilidades e a importância do serviço cristão, liderar com integridade, demonstrar as qualidades morais e espirituais exigidas para o cargo, apoiar a comunidade, atender às necessidades práticas da igreja, oferecendo cuidado e apoio onde for necessário e promover a unidade, trabalhar para a coesão e harmonia na congregação, refletindo o amor de Cristo. Nessa segunda parte do livro, exploraremos as várias dimensões do ministério diaconal, desde as responsabilidades práticas até os aspectos espirituais do serviço. Cada capítulo foi projetado para fornecer conhecimento, inspiração e encorajamento para aqueles que respondem ao chamado de servir como diáconos. É minha oração que este livro seja uma ferramenta valiosa para a formação de diáconos dedicados e preparados, prontos para servir com o coração de Cristo. Através desse treinamento, que possamos ver uma geração de líderes servos e emergir, fortalecendo a igreja e glorificando a Deus em todas as ações. Com amor em Cristo, Pastor André Valadão. As origens do ministério diaconal. O ministério de diáconos na igreja cristã tem suas raízes no livro de Atos dos Apóstolos e especificamente no capítulo 6. Esse capítulo é crucial para entender como e por que esse ministério foi estabelecido, refletindo a necessidade de organização e serviço na comunidade cristã primitiva. O contexto histórico. No início do livro de Atos, vemos a igreja em Jerusalém crescendo rapidamente em número. Com essa expansão, surgiram desafios logísticos e administrativos. A comunidade cristã estava se tornando cada vez mais diversificada, incluindo judeus de várias regiões e culturas. Em Atos 6, lemos: No entanto, naqueles dias, quando o número dos discípulos estava crescendo, houve uma queixa dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Assim, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é certo que nós negligenciemos o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. A necessidade de organização. As queixas dos helenistas, judeus de língua grega, era que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos, em comparação com as viúvas dos hebreus, judeus de língua aramaica. Esse problema logístico precisava ser resolvido para manter a unidade e a harmonia na comunidade.
Os apóstolos reconheceram que, embora a distribuição de alimentos fosse importante, não era apropriado que eles, como líderes espirituais, desviassem o seu foco do ministério da palavra e da oração para lidar com questões administrativas. Portanto, eles decidiram designar outros para essa tarefa. A escolha dos diáconos. Os apóstolos propuseram a comunidades que escolhessem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para assumir essa responsabilidade. A proposta foi bem recebida e a comunidade escolheu. Esse plano agradou a todos e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Nicanor, Timão, Parmenaus e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Atos 6, do 5 ao 6. O papel dos diáconos. Os diáconos foram encarregados de cuidar das necessidades práticas e materiais da comunidade, especialmente a distribuição de alimentos. Isso permite que os apóstolos se encontrassem em sua principal missão: a pregação do Evangelho e a oração. A criação desse ministério não só resolveu o problema de imediato, mas também estabeleceu um padrão para a organização e a delegação de responsabilidades da igreja. O impacto na igreja. O estabelecimento do ministério de diáconos teve um impacto positivo significativo na igreja. Atos 6:7 relata: "E a palavra de Deus se espalhava, o número dos discípulos em Jerusalém aumentava muito, e também muitos sacerdotes obedeciam à fé." A criação desse ministério permitiu que a igreja continuasse a crescer e a se expandir, enquanto as necessidades práticas da comunidade eram atendidas de maneira eficiente e justa. Além disso, vemos que alguns dos diáconos, como Estevão e Filipe, também desempenharam papéis importantes no ministério da palavra, mostrando que o serviço e a pregação podem andar de mãos dadas. O surgimento do ministério de diáconos em Atos dos Apóstolos é um exemplo claro de como a igreja primitiva lidou com os desafios práticos de maneira sábia e eficaz. Ao delegar responsabilidades e estabelecer um sistema de organização, a igreja pôde continuar a sua missão principal de espalhar o evangelho enquanto atendia as necessidades da comunidade. Esse modelo de serviço e liderança continua a ser relevante para as igrejas hoje, destacando a importância do serviço prático na vida da comunidade cristã. Estevão e Filipe, modelos bíblicos de diaconia. O livro de Atos dos Apóstolos fornece um relato detalhado sobre o papel e o impacto dos primeiros diáconos na igreja primitiva, com Estevão e Filipe se destacando como exemplos proeminentes do serviço e liderança. Ambos demonstraram qualidades e ações que moldam o modelo bíblico de diaconia, caracterizado por um profundo compromisso com o Evangelho, coragem diante da adversidade e uma dedicação ao serviço comunitário. Estevão, o primeiro mártir cristão. Escolha e qualificações. Estevão foi introduzido em Atos 6:5 como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sua escolha como diácono refletiu as qualificações espirituais e morais exigidos para o serviço na igreja primitiva. Ele é descrito como cheio de graça e poder, realizando grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ministério e disputa. Estevão não se limitou ao serviço prático e se destacou na pregação e na defesa do Evangelho. Atos 6, do 9 e 10 relata que ele entrou em uma disputa com membros da sinagoga dos libertos e que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Sua capacidade de argumentar e defender a fé cristã demonstrou que a diaconia vai além do serviço material, abrangendo também o ministério da palavra. Acusação e discurso. Estevão foi facilmente acusado de blasfêmia contra Moisés e Deus. Ao ser levado ao sinédrio, ele aproveitou a oportunidade para fazer um discurso poderoso narrando a história de Israel e acusando os líderes e judeus de resistirem ao Espírito Santo e de traição e assassinato do justo. Seu discurso refletiu um profundo conhecimento das Escrituras e uma coragem inabalável em testemunhar sobre Cristo.
Martírio. A execução de Estevão por apedrejamento em Atos 7:54 marcou seu martírio como o primeiro da igreja cristã. Durante a sua morte, Estevão demonstrou um espírito de perdão e um profundo compromisso com Cristo, pedindo a Deus que perdoasse seus assassinos. Esse ato de entrega total e sacrifício refletiu a essência da diaconia cristã, servir até a última consequência, imitando a entrega de Cristo. Filipe, o evangelista, escolha e qualificações. Como Estevão, Filipe foi escolhido como um dos 7 diáconos devido à sua reputação, sabedoria e espiritualidade, lá em Atos 6:5. Sua trajetória, porém, levou-o a desempenhar um papel significativo como evangelista, demonstrando que a diaconia pode se expandir para além do serviço comunitário. Evangelismo em Samaria. Após a dispersão dos crentes devido à perseguição, Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a pregar Cristo. Sua pregação foi acompanhada por sinais miraculosos, como a cura dos enfermos e a libertação de possessos, resultando em grande alegria na cidade. A missão de Filipe em Samaria demonstrou a expansão da mensagem cristã e o poder do evangelho para transformar vidas. Conversão do eunuco etíope. Um dos eventos mais notáveis do ministério de Filipe foi a sua interação com o eunuco etíope, guiado pelo Espírito. Filipe encontrou o eunuco lendo o livro de Isaías. Filipe explicou a passagem, anunciou-lhe Jesus e batizou o eunuco ali mesmo, ao encontrar água. Esse evento exemplificou a prontidão e obediência de Filipe ao Espírito Santo, bem como sua habilidade de explicar as Escrituras e levar outros a Cristo. Residência em Cesareia. Filipe finalmente se estabeleceu em Cesareia, onde continuou seu ministério. Ele é novamente mencionado em Atos 21 como Filipe, o evangelista, um dos 7, destacando-se por suas 4 filhas virgens que profetizavam. Isso sugere uma continuidade, um impacto duradouro do seu ministério, não apenas na evangelização, mas também na formação espiritual de sua família. Conclusão: Estevão e Filipe exemplificam o modelo bíblico de diaconia de maneira complementar e abrangente. Enquanto Estevão representa a coragem no testemunho e a disposição para o martírio, Filipe personifica a expansão missionária e a evangelização eficaz. Ambos demonstram que a diaconia envolve um profundo compromisso com o evangelho, um serviço diligente à comunidade e uma abertura para a direção do Espírito Santo. Seus exemplos mostram que o papel do diácono vai além do serviço prático, integrando a pregação, a defesa da fé e a expansão missionária. Através de suas vidas e ministérios, vemos que a verdadeira diaconia é caracterizada por uma combinação de serviço humilde e de liderança espiritual, refletindo a essência do ministério cristão. Perfil bíblico do diácono da Lagoinha Global. Qualidades de um diácono segundo 2 Timóteo e Atos. As Escrituras fornecem diretrizes claras sobre as qualidades que um diácono deve possuir para servir efetivamente na igreja. Baseando-se em 2 Timóteo e Atos dos Apóstolos, podemos identificar e comentar sobre as qualidades essenciais, qualidades mencionadas em 2 Timóteo 3. Respeitabilidade. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Os diáconos devem ser pessoas dignas de respeito, demonstrando um comportamento que inspire confiança e admiração na comunidade. Sinceridade. Sinceros. A sinceridade implica em honestidade e transparência fundamental para construir relacionamentos de confiança na igreja. Não dado ao vinho, não inclinados a muito vinho, 2 Timóteo 3:8. O autocontrole em relação ao consumo de álcool é importante para manter uma vida equilibrada em um testemunho cristão íntegro. Não avarento, não cobiçosos de torpe ganância, 2 Timóteo 3:8. Diáconos devem ser livres do amor ao dinheiro, demonstrando generosidade e contentamento com o que possuem.
Fé pura, guardando o ministério da fé com uma consciência pura, 2 Timóteo 3,9. A fé dos diáconos deve ser sólida e sincera, refletindo uma compreensão profunda e uma prática consistente dos princípios cristãos. Comprovada idoneidade. Também estes estejam primeiros provocados, depois estejam provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. 2 Timóteo 3,10. Além de serem designados, os candidatos do diaconato devem ser testados e considerados irrepreensíveis, garantindo que sejam adequados para o serviço. Companheira fiel, as mulheres sejam igualmente respeitáveis, não maldizentes, mas temperantes e dignas de confiança em tudo, 2 Timóteo 3,11. A esposa de um diácono também deve possuir qualidades que complementem seu ministério, sendo respeitável, não difamadora, temperante e fiel. Qualidades demonstradas em Atos 6,3. Boa reputação. A reputação é crucial, pois o diácono deve ser visto como exemplo de integridade e ética, tanto dentro quanto fora da igreja. Cheios do Espírito. A presença do Espírito Santo na vida de um diácono é essencial para guiá-lo em sabedoria e poder espiritual. Sabedoria. A sabedoria é necessária para tomar decisões justas e eficazes no serviço da comunidade. As qualidades de um diácono, conforme descritas em 2 Timóteo e Atos, destacam a importância de caráter, espiritualidade, sabedoria e capacidade de liderança. Essas características não apenas qualificam uma pessoa para o serviço devocional, mas também asseguram que seu ministério será eficaz e fiel aos princípios cristãos. Ao seguir esses exemplos bíblicos, a igreja pode garantir que seus diáconos sejam bem preparados para servir a comunidade com integridade e dedicação. A experiência do culto. Atitudes e iniciativas de um diácono durante o culto. O papel do diácono durante o culto é essencial para garantir que a adoração aconteça de maneira ordenada e acolhedora. Para desempenhar suas funções de forma eficaz, o diácono deve ser atento, proativo e comprometido com o bem-estar da congregação. A seguir são destacadas os principais aspectos das atitudes e iniciativas de um diácono deve ter durante o culto, com respaldo bíblico sempre que possível. Recepção das pessoas. A recepção é a primeira impressão que um visitante ou membro terá ao chegar ao culto. O diácono deve cumprimentar calorosamente as pessoas na entrada, oferecer ajuda e responder a qualquer pergunta que possam ter. Essa atitude de acolhimento reflete o amor de Cristo e cria um ambiente hospitaleiro. Condução até os assentos. Fazei tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Durante o culto, especialmente quando a igreja está cheia, os diáconos devem ajudar a conduzir as pessoas aos seus assentos, especialmente aqueles que estão em pé ou não encontram lugar. Essa iniciativa ajuda a manter a ordem e garante que todos possam participar confortavelmente do culto. Cuidado com os PCDs e idosos. Levai as cargas um dos outros e assim cumpris a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Pessoas com deficiência, PCDs e idosos precisam de atenção especial. Os diáconos devem estar atentos para oferecer assistência na entrada e na saída da igreja, encontrar assentos acessíveis e ajudar com qualquer necessidade específica durante o culto. Essa prática demonstra cuidado e respeito pelos mais vulneráveis da comunidade. Observação atenta durante os cultos. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os diáconos devem estar atentos a qualquer comportamento suspeito ou sinal de alguém que possa estar endemoniado. Se necessário, devem intervir discretamente e chamar a liderança pastoral. A vigilância é crucial para manter a segurança e o bem-estar de todos os participantes no culto. Recolhimento de dízimos e ofertas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dar com alegria.
Durante o recolhimento de dízimos e ofertas, os diáconos devem fazê-lo de maneira organizada e respeitosa. Devem garantir que a coleta ocorra sem interrupções, incentivando a congregação a dar de forma voluntária e alegre, conforme ensinando nas Escrituras. Condução da Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. A condução da Santa Ceia é um momento sagrado e deve ser tratado com reverência. Os diáconos devem preparar os elementos com antecedência, distribuí-los de maneira ordenada e garantir que todos os participantes recebam o pão e o vinho de forma solene e respeitosa. Como agir no pós-culto e considerando-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Após o culto, os diáconos devem continuar demonstrando cuidado e acolhimento. Isso inclui ajudar com qualquer necessidade logística, assistência na saída, responder perguntas e garantir que todos se sintam bem cuidados. Esse acompanhamento reflete o contínuo compromisso com a comunidade. Organização da sala dos diáconos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. A sala dos diáconos deve estar sempre organizada e bem equipada com os materiais necessários para o serviço durante o culto, como oferta, elementos da Santa Ceia e materiais de recepção. Manter a sala em ordem facilita a eficiência e a prontidão no serviço. O papel do diácono durante o culto é multifacetado e de extrema importância para o bom funcionamento da adoração comunitária. Através da recepção calorosa, assistência prática, vigilância e organização, os diáconos refletem o amor e a ordem de Cristo em cada detalhe do culto. Ao seguir essas diretrizes respaldadas pela Bíblia, os diáconos podem servir de maneira eficaz e significativa, contribuindo para uma experiência de culto enriquecedora e edificante para toda a congregação. Falar tudo o que o diácono faz no culto, tem que estar atento ao auditório, observar as pessoas em movimento suspeito, fazer controle na primeira fileira, abordagem de pessoas, verificar a questão dos dízimos e ofertas, como conduzir a salva, para onde levar, no momento da ceia, como que é a liturgia. Ao final do culto, o diácono é o último a sair da igreja. Como funciona a sala de diaconia? Como são guardados os materiais? Ações dos diáconos além do culto. Os diáconos desempenham um papel crucial na vida da igreja que vai além do serviço durante os cultos. Eles são chamados a servir a comunidade em diversas áreas, refletindo o amor e o cuidado de Cristo em suas ações. A seguir estão algumas orientações práticas para diáconos em áreas fundamentais do ministério, respaldadas por referências bíblicas. Visita nas casas. Visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a vós mesmos guarda-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Visitas domiciliares são uma parte importante do ministério diaconal. Diáconos devem visitar membros da igreja, especialmente aqueles que estão doentes, idosos ou enfrentando dificuldades. Essas visitas fortalecem os laços comunitários, oferecem apoio espiritual e emocional e demonstram um cuidado contínuo da igreja. Celebrar a ceia para o idoso. Tomai e comei, isso é o meu corpo e é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Idosos que não podem participar do culto regularmente, devido a limitações físicas, devem ter acesso ao sacramento. Diáconos podem celebrar a ceia em suas casas, garantindo que todos possam participar desse momento sagrado e significativo, independente de suas circunstâncias. Celebrar a ceia para presidiários. Eu estava na prisão e foste me ver. Mateus 25, 36. Aqueles que são encarcerados não estão além do alcance da graça de Deus. Diáconos devem visitar presidiários e oferecer a eles a ceia do Senhor, compartilhando a mensagem de esperança e redenção.
Esse ato demonstra que a igreja se preocupa com todos, incluindo aqueles que estão em situações difíceis. Apoiar viúvas e órfãos. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. O cuidado com viúvas e órfãos é uma expressão prática do amor cristão. Diáconos devem garantir que essas pessoas recebem o apoio necessário, seja através de ajuda financeira, visitas regulares ou fornecimento de necessidades básicas. Esse apoio atende às suas necessidades materiais e oferece conforto e companhia. Auxiliar na assistência social. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedar-me. Mateus 25:35. A assistência social é uma área fundamental na qual os diáconos podem fazer a diferença. Eles devem estar envolvidos em programas que forneçam alimentos, roupas, abrigos e outros recursos para os necessitados. Esse serviço prático é uma forma de demonstrar o amor de Cristo em ação. Aconselhar. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselhos se estabelece. Provérbios 15:22. Os diáconos podem ser uma fonte valiosa de aconselhamento para os membros da igreja que enfrentam desafios espirituais, emocionais ou práticos. Eles devem estar preparados para ouvir, oferecer orientação sábia e orar com aqueles que buscam conselho, ajudando-os a encontrar soluções baseadas nos princípios bíblicos. Orar pelos enfermos. Se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. A oração pelos enfermos é uma parte essencial do ministério diaconal. Diáconos devem estar disponíveis para visitar os doentes, ungir com óleo e orar pela cura e conforto. Através de oração, eles trazem o poder curador de Deus e oferecem esperança e encorajamento. Os diáconos têm um papel vital na vida da igreja que vai além do serviço durante os cultos. Suas ações, respaldadas pelas Escrituras, demonstram o amor e o cuidado de Cristo em várias áreas da vida comunitária. Ao visitar casas, celebrar a ceia para idosos e presidiários, apoiar viúvas e órfãos, auxiliar na assistência social, aconselhar e orar pelos enfermos, os diáconos cumprem sua vocação de servir e edificar a igreja, refletindo a compaixão e a graça de Deus em cada ato de serviço. Conclusão. Ao chegarmos no final deste manual de formação para novos voluntários e diáconos, é com um coração cheio de gratidão e expectativa que nos dirigimos a você que está prestes a embarcar nessa nova etapa da sua vida ministerial. O caminho que você trilhou até aqui de estudo, reflexão e preparação é apenas o começo de uma jornada de serviço abençoada e significativa. O papel do diácono e do voluntário, de uma forma geral, é fundamental na estrutura da igreja. Os diáconos são chamados a servir à mesa e cuidar dos necessitados, a apoiar o ministério pastoral e a garantir que a comunidade de fé funcione de maneira harmoniosa e eficaz. O voluntário tem uma infinidade de oportunidades de servir a Igreja de Cristo. No apêndice deste livro, listamos as principais, mas lembremos que a multiforme graça de Deus permite que cada dia venha a nascer novas e lindas oportunidades. Esse chamado não é apenas uma tarefa a ser cumprida, mas uma vocação divina que reflete o coração de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Ao assumir o papel do voluntário, você está respondendo a um chamado que vai além das necessidades práticas da igreja. Você está sendo convidado a ser um reflexo vivo do amor e da compaixão de Cristo. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Como diácono, você é um cooperador de Deus, trabalhador na construção do seu reino aqui na terra. O serviço voluntário e diaconal exige de você dedicação, humildade e uma profunda conexão com Deus. Seja fiel na oração, constante na palavra e firme na fé. A sua integridade e o seu caráter serão a base sobre o qual você construirá o seu ministério. Como Paulo exortou a Timóteo,
Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Encorajamos você a ver cada oportunidade de serviço como uma chance de crescer em sua caminhada com Cristo. Cada visita a um enfermo, auxílio prestado a uma viúva, palavra de encorajamento dada a um irmão, é uma expressão do amor de Deus. Seja diligente em suas responsabilidades e lembre-se de que Deus não é injusto para esquecer as suas obras e o amor que para com o seu nome mostraste, pois serviste aos santos e ainda servis. Hebreus 6,10. Haverá desafios no caminho, haverá momentos em que o serviço parecerá pesado e as recompensas distantes. Nesse momento, lembre-se de que você não está sozinho. O Espírito Santo é seu consolador e ajudador. A comunidade de fé é o seu apoio e, acima de tudo, Jesus, que prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, é a sua força e esperança. Olhe para o futuro com esperança e confiança. Deus tem grandes planos para você e para o seu ministério que você está prestes a iniciar. Como Jeremias escreveu, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Deus diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Confie nesses planos e entregue-se ao serviço com um coração cheio de fé. Queremos expressar nossa profunda gratidão a você por aceitar esse chamado. A igreja é fortalecida pelo seu compromisso e dedicação. Que você possa sempre encontrar alegria no serviço, crescer em amor e graça e ver os frutos do seu labor no crescimento e na edificação do corpo de Cristo. Com a bênção de Deus, seguimos adiante, certo de que Ele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6.